Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 15. Vamos ler os versículos 11 a 32. Diz assim o texto bíblico. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu a seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento, Pai, obrigado por essa manhã. E obrigado pela Tua palavra, Pai, que o Senhor nos deixou escrita, Pai, com mensagens tão importantes para esses dias de hoje, Pai. Ajuda-nos a entender o que está aqui escrito e coloque em nós à disposição, Pai, para obedecermos, Pai, possamos te obedecer com alegria. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, essa é uma história muito conhecida, vocês já devem ter ouvido, é conhecida popularmente como a história do filho pródigo, mas na verdade é uma história que não está isolada. É uma sequência de 3 parábolas que Jesus começa por dizer no capítulo 15 de Lucas. Então ele começa por dizer no versículos 1 a 3: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Então Jesus recebe aqui críticas dos fariseus e mestres da lei e começa a contar 3 parábolas que trazem essa mesma ideia. A primeira é a ovelha perdida, a parábola da ovelha perdida. Haviam 100 ovelhas e uma delas se desvia e o pastor então vai atrás dela, vai dessa que se perdeu e quando encontra, comemora.
Depois fala de uma mulher que tinha 10 moedas e uma das moedas se perde. A mulher faz todo o esforço necessário para encontrar essa moeda e quando encontra também reúne-lhe as vizinhas e comemora também. E por fim, depois Jesus conta essa história, a maior das três, das parábolas, que também traz a mesma ideia, que ilustra o que acontece no reino de Deus quando um pecador perdido se arrepende, que o céu vibra de alegria e os anjos de Deus comemoram. Então essa ideia que nós vemos nesse capítulo, essa ideia central, é que Deus tem muita alegria quando um pecador se arrepende. Deus tem muita alegria quando o pecador se arrepende. É isso que Jesus queria mostrar aqui, ao contrário das críticas dos fariseus, é que Deus se alegrava muito com isso, com ver pecadores arrependidos, mostrar a sua graça. Então Jesus começa por contar essa história no versículo 11. Ele começa a história que descreve um pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo chega para o pai e pede a sua parte da herança. Mas o que está por trás disso é uma atitude um pouco mais grave, não é verdade? Porque representava um grande insulto para com o pai. A herança geralmente era dividida apenas quando o pai morresse. Então nós temos aqui um filho egoísta, um filho que amava a si mesmo acima de tudo, só pensava em si mesmo, não tinha interesse no pai, não tinha interesse na família e pensava apenas na sua própria vida, pensava apenas como agradar a si mesmo. Depois de alguns dias, então, ele vai embora, abandona a casa do pai e vai para uma região distante, para uma terra distante. Queria estar o mais longe possível, afastado daquela vida com o pai que ele levava. Então ele desperdiça toda a herança dele, porque viveu de uma forma desregrada, sem regras, irresponsável. Nem sequer pensou em investir o dinheiro que recebeu do pai, não pensou em que aquilo não ia durar para sempre, apenas quis, ali com aquela rebeldia, viver, gastar tudo de uma forma sem pensar. Não? E isso também representava mais um insulto também para o seu pai naquela cultura. Ele recebeu todo aquele dinheiro e dissolveu tudo, perdeu tudo, não agiu com honra nenhuma. Então, o que é que Jesus queria dizer com essa história, com esse início? Primeiro, algumas analogias, é uma parábola. Nós podemos ver aqui que dentro desse contexto o pai representava Deus. O filho mais novo representava os cobradores de impostos, né, publicanos, e os pecadores em geral. E o filho mais velho representava os fariseus, os mestres da lei, aqueles que fizeram crítica a Jesus. Mas nessa primeira parte, Jesus queria mostrar aqui com isso, com essa atitude do filho mais novo, dos pecadores, por assim dizer, que aquilo é uma atitude muito grave, é uma ofensa muito grande a Deus. Não é simplesmente, vou experimentar a vida, vou sair um bocado, vou ver como é que é o mundo lá fora. Não, foi um grande insulto para com Deus, para com o pai, no caso, a atitude do filho. E vamos entender agora como é que isso também pode se trazer para nós. Quando nós trazemos para a nossa vida, nós também entendemos que tudo que nós temos de bom, nós recebemos de Deus. Isso que Tiago também lembra. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E Paulo também traz essa ideia. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. Em Atos 17, 25. Então, nós entendemos que o nosso corpo, a nossa saúde, o alimento, o tempo, o dinheiro, tudo isso vem de Deus, não é? Os talentos, a criatividade, a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, tudo isso vem de Deus. Então, quando nós usamos cada um desses recursos, usamos a nossa criatividade para o mal, usamos o nosso dinheiro para o mal, usamos tudo isso, nós estamos a usar coisas que Deus nos deu para pecar, para fazer o mal. Nós acabamos por ter a atitude semelhante à do filho mais novo. Dizer algo como, Deus, eu não preciso de ti, mas eu quero o que tu me dás, eu quero as tuas bênçãos. Sejam a simples bênção da saúde que Deus dá aos ímpios, dá aos justos, saúde, dá o sol, dá a chuva, dá tudo que nós precisamos, né? E muitas vezes nós usamos tudo isso, o fato de estarmos vivos até, usamos isso para o mal. Não queremos saber do Pai, de Deus, mas usamos tudo aquilo e acabamos a ofender a Ele. Então consideramos Deus como morto e vivemos nossa vida desperdiçando os recursos que Ele nos deu
e usamos isso para o mal, para pecar ainda mais. Às vezes é de uma forma muito clara, às vezes é de uma forma muito sutil, porque às vezes nós temos a aparência de que honramos a Deus com os lábios, mas o nosso coração está longe dele. Nossas atitudes mostram, na verdade, o que está no nosso coração. Então as nossas atitudes vão mostrar realmente se nós estamos a viver para agradar a Deus, se estamos a usar sabiamente o que Ele nos deu, ou se estamos a usar o que Ele nos deu para o mal, para o pecado. É importante crer então que saber reconhecer isso, que todos nós ou estamos ou já estivemos no estado desse filho mais novo, né? Porque todos pecaram. É isso que a Bíblia nos ensina. E os pecados são muito graves, são ofensas muito graves para com Deus. É importante deixar essa base bem clara, né? Apesar da história avançar aqui no outro sentido que nós já vamos ver, mas essa é a base. O pecado é muito grave. O pecado não é algo leve, não é algo sem importância. É muito grave realmente. E por ser grave também, ele tem consequências. E consequências também nessa própria vida. Jesus continua a história nos versículos 14 a 16, mostrando as consequências do pecado desse filho mais novo por ter abandonado o pai. A história diz que quando o dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra. E isso também representa um pouco o que é a ilusão do pecado. O pecado dá aquela ilusão de que vai nos satisfazer para sempre, que vai dar aquela satisfação, mas ele acaba. Dá aquela coisa momentânea, mas depois vem a dor, vem a miséria, vem o sofrimento, vem tudo ruim. Essas são consequências do pecado. E em resumo, a Bíblia pode dizer que o salário do pecado é a morte. Em resumo, é isso. O pecado vai levar à morte. Então, o pecado é uma ilusão. Aquilo parece trazer felicidade, satisfação no momento, e de repente acaba e geralmente muito mais rápido do que nós estamos à espera. E nós começamos a sentir falta daquilo que nós tínhamos antes, porque se nós estamos com Deus, enquanto estamos com Deus, né, estamos a receber aquilo tudo de Deus, a própria presença de Deus nos satisfaz. Quando nos afastamos dele, mais cedo ou mais tarde aquilo vai acabar, a alegria vai acabar, o prazer, tudo aquilo vai acabar e vai gerar apenas morte. É isso que o pecado gera, morte. Uma ilustração que nós podemos pegar também é um rio, por exemplo. Se nós bloqueamos a nascente do rio, mais cedo ou mais tarde ele vai acabar por secar, porque ele saiu da fonte. E é isso que o pecado faz. O pecado traz uma promessa de satisfação, mas na verdade ele nos afasta, nos leva para uma terra distante, para longe da fonte, que é Deus. E começamos a esgotar tudo aquilo que Deus nos deu, a saúde, o dinheiro, tudo mais, nosso corpo. O pecado começa a consumir tudo isso. E a própria morte que nós enfrentamos hoje foi uma consequência do pecado, né? Do primeiro pecado lá de Adão e Eva. E hoje nós temos que enfrentar essa morte física. Mas quando estamos em Deus, nós sabemos que a morte não é o fim, claro. Deus renova, Deus traz uma nova vida. Nós temos a promessa da ressurreição. Mas isso só quem está em Deus. Quem não está em Deus não vai experimentar esse renovo. Vai acabar e tudo vai acabar e a pessoa vai ficar na miséria. Então esse foi o pecado do filho, né? As consequências do pecado do filho. Deixou-o cego para a realidade das coisas, deixou-o cego porque o dinheiro iria acabar. Ele não pensou nisso, gastou tudo, só queria ali o prazer momentâneo da carne. E por fim, a miséria o alcançou, a consequência do pecado. Para ver até onde é que isso chega, nos versículos 15 e 16, nós lemos que o filho chegou ao ponto de cuidar dos porcos e até queria comer a comida deles. Isso hoje já é algo um bocado chato, né? Cuidar dos porcos, ok? Mas naquela cultura era algo muito pior, né? É bom ler olhando o contexto daquela cultura. Sendo ele um judeu, Jesus estava a contar para os judeus, o porco era um animal impuro. Então cuidar de porcos era como que a pior coisa que alguém poderia fazer. E não era simplesmente aquela coisa ruim de cuidar dos porcos, que o porco está sempre ali na lama, está sempre sujo, é um bocado chato de cuidar, mas não é só isso. Representava que ele praticamente perdeu a identidade. Perdeu a identidade dele de judeu. O judeu não podia estar a fazer aquele tipo de trabalho. Então quando ele se submete a esse tipo de trabalho, ele está como que o pecado chegou até esse ponto. Perdeu a identidade dele. Ele já não era mais, não era mais filho, não era mais judeu, não era mais nada. Chegou a esse ponto para tentar sobreviver. E mesmo aí, nem a comida dos porcos ele conseguia comer, ninguém lhe dava nada. Então é assim também com o
o pecado, né? O pecado começa com pequenas atitudes e tem aquela espiral descendente, a pessoa começa a fazer ações que nunca imaginou que faria. O pecado começa com uma pequena coisa e depois começa a ficar maior, maior, maior e a pessoa começa a ir mais e mais ao fundo, até chegar a um poço sem saída, completamente sem esperança. Esse é o caminho do pecado, esse é o caminho que nós trilhamos quando estávamos sem Deus e muitas vezes deixamos voltar para esse caminho. Eu queria então que cada um fizesse essa pergunta também, refletisse, né? Nós cantamos uma música para que Deus sonde o nosso coração, então para pensarem, né? Será que eu estou a viver em pecado e até onde é que o pecado já me levou nessa espiral descendente? Será que foi um pecado aqui? Nós continuamos a pecar porque temos a natureza pecaminosa, mas uma coisa é eu pecar uma vez, eu tenho que ter aquela consciência e me arrepender logo. Mas se eu peco uma vez e deixo passar aquilo, não levo o pecado a sério, e peco outra vez e começo a aumentar aquilo, até onde é que o pecado vai me levar? Então nós temos que lutar contra isso, lutar contra o pecado. E a história continua com o arrependimento. Esse foi o caminho, porque a história, que por mais que ele tivesse sem esperança, tivesse uma situação tão degradante, o foco da história não era esse, na verdade. O foco da história era mostrar o que vem daqui a pouco. Nós vemos então que o filho chegou a um estado tão degradante, mas no versículo 17 ocorre uma mudança aqui no discurso. Ele estava ali, começou a pedir a herança do pai, vai para uma terra distante, gasta tudo e a espiral ali a descer, mas há uma mudança de repente. Caiu em si, a expressão caiu em si. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui a morrer de fome? Caiu em si, é uma expressão muito... assim, parece que deu um clique. É uma expressão forte também. Ele caiu em si, os olhos foram abertos, é mais ou menos essa ideia. Ele olhou para a situação que ele estava a viver, viu quão mal era essa situação e lembrou-se da vida, de uma esperança, uma ponta de luz, lembrou-se da vida que ele tinha com o pai. Ele nem sequer se comparou como filho, ele comparou com os empregados do pai, os escravos do pai, pessoas que, até mesmo como escravos, tinham uma situação muito melhor do que ele estava a viver ali. E ele lembrou-se disso tudo enquanto ele passava fome. Os escravos do pai, os empregados, tinham até comida de sobra. E isso nos lembra, né? Quando nós estamos afastados de Deus, vivemos nessa miséria, o pecado nos suga tudo. Mas nós recentemente estudamos o Salmo 23, quando estamos com Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é o nosso Deus, Ele não deixa que nada nos falte, Ele nos satisfaz completamente. E nós, como pecadores, é essa atitude também que Jesus queria mostrar que nós devemos ter. É a atitude que está nos versículos 18 a 20. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Isso que o filho faz, ainda não tinha feito aquilo que ele estava a pensar, que era o que ele iria fazer, não é? É uma confissão. Uma confissão é concordar com Deus, reconhecer que aquilo que nós fizemos é pecado. Vejam o que ele diz: eu pequei contra o céu. Contra o céu e contra ti. Não foi só um errozinho, ofendeu uma pessoa, não, ele ofendeu a Deus. E é importante reconhecer isso. Qualquer pecado, seja contra quem for, é uma ofensa primeiramente a Deus. Pequei contra o céu, primeiramente, e depois contra alguém. Então, confessar é concordar com Deus que aquilo que nós fizemos é pecado e reconhecer que por causa disso nos tornamos indignos da nossa posição, não temos mais mérito daquilo que é bom. Isso que o filho reconheceu, ele era indigno de ser chamado filho, porque ele pecou, ele ofendeu gravemente a seu pai. Mas não ficou por aí. Como eu li no versículo 20, a parte inicial, a seguir levantou-se e foi para o pai. Ele planejou aquela confissão e tomou uma atitude. Ele mudou a direção. O arrependimento é isso, é mudar a direção. Começa com confissão, sim, mas ele mudou. Ele largou, deu as costas para a vida que levava, largou tudo. E teve que largar uma coisa também muito forte, né? O orgulho. Depois de toda aquela ofensa e tudo mais, coloquem-se no lugar dele. Depois de ter feito tudo aquilo, ter gastado dinheiro todo, como é que ele tem coragem de voltar para o pai, né? O orgulho podia estar forte ali no coração dele,
Mas aquela situação deitou o orgulho dele todo abaixo. Ele teve que voltar, teve que se humilhar, teve que ir lá pedir perdão para o pai. E não foi lá a busca de voltar a ser filho, foi lá para tentar arranjar um trabalho, tentar o mínimo possível, né? Então ele no fundo realmente abriu os olhos, ele realmente caiu em si. Ele não tentou justificar o seu pecado, ele entendeu a gravidade, mas entendeu também que não havia outra solução. E assim também deve ser conosco, né? Que nossos olhos sejam abertos para a vida que estamos a levar, para que a gente possa ver, sondar nosso coração. Estamos afastados de Deus, precisamos então dar as costas para essa vida, precisamos confessar nossos pecados a Deus. E isso mostra então os primeiros passos de uma vida arrependida. É preciso buscar essa nova vida que Deus dá, é estar na presença dele. O filho voltou para o pai, voltou para a família, voltou para isso. Então um passo importante para nós é voltar também para o pai, para a comunhão da família de Deus. Qual é a família de Deus? É a igreja. É voltar para a comunhão. E foi isso que o filho fez. Ele voltou para a casa do pai, voltou para a comunhão de sua família. Então para aqueles que encontram-se afastados de Deus, né? Sondem o coração e vejam quando é que vão cair em si, quando é que vai dar esse clique. Será que é agora? Será que vamos esperar de ser mais um bocado, sofrer mais as consequências do pecado? Será que vai chegar um dia que é tarde demais? Quando é que vão finalmente cair em si? Então pensem nisso. A história continua então, depois dessa mudança na direção, o filho se arrepende, nós vemos a compaixão do pai. A história continua de uma forma maravilhosa. O pai parecia aguardar ansioso o retorno do filho, mesmo depois de todas as ofensas que o filho fez para com ele. Isso porque o texto diz que quando ele ainda estava longe, o pai o viu. Ele estava com uma atitude a olhar, e ele o viu. E o filho não foi preciso o filho chegar em casa. O pai imediatamente correu ao encontro dele, enquanto ele ainda estava longe. E cheio de compaixão, o abraçou e beijou. Quando? Antes ainda dele confessar o pecado até. Ele correu na direção do pai. O pai logo trouxe aquele consolo. Mas o filho foi e confessou o pecado. Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. É importante entender também outro aspecto daquela época, que o pai, um homem daquela idade, um homem daquela posição, ele não corria assim. Se correr era algo indigno também para ele. Era uma humilhação para o pai, de certa forma, alguém daquela posição correr. No entanto, ele não se importou com a humilhação. Ele correu e foi ao encontro daquele filho. E esse é o amor de Deus para conosco. Quero lembrar também que a pessoa que contou essa parábola, também agiu dessa forma. Precisou se humilhar para buscar o pecador perdido. Esse é o nosso Salvador Jesus Cristo. Em Filipenses 2, 6 a 8, nós lemos que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então nosso Salvador se humilhou. Por amor ele se humilhou e veio nos salvar. Não se importou com essa humilhação de morrer, uma morte de cruz, uma morte que era uma maldição, para levar os nossos pecados, para buscar o Salvador perdido. Esse é o nosso Salvador e esse é o amor de Deus. O filho, quando saiu, ele não pensava que iria voltar. Ele saiu, foi para longe, mas o pai ainda assim o aguardava. E não só aguardava passivamente, ele agia, ele fazia atitudes. Nós vemos que ele fazia os preparativos, parecia estar tudo pronto para a volta do filho. Estava só a aguardar o momento certo. Quando assim que o filho volta, ele põe nele a melhor roupa. Tragam a melhor roupa e vistam nele. A melhor roupa simboliza um sinal de honra. Coloca um anel no dedo, mostrando que dava autoridade de filho e herdeiro outra vez. Coloca sandálias nos pés, mostrando que ele era livre. Os escravos andavam descalços naquela época, então alguém que tinha sandálias era alguém livre. Então vejam só, o filho nem sequer... Há uma diferença aqui no versículo 21 para o versículo 19. Que é o que o filho planeou dizer e o que ele disse de fato. Ele não chegou a dizer, trata-me como um dos teus empregados.
A ideia aqui é que o pai parece ter interrompido ele. Ele começou: pai, porque contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho. E assim o pai logo tratou da reconciliação, da restauração. E ele não foi recebido como empregado, não foi recebido como escravo na casa, foi recebido como filho. Houve um perdão total, uma restauração total daquele relacionamento. Mesmo que ele tenha já recebido a herança, tenha gastado tudo, o pai ainda assim o recebeu como filho outra vez. O pai não falou dos pecados dele que ele tinha feito, não ficou a remoer aquilo. É interessante, né? Havia até um novilho gordo, né? Um bezerro cevado, algumas traduções dizem isso. Estava preparado também para um momento festivo como esse. O bezerro não fica gordo de um dia para a noite, né? Provavelmente o pai estava ali a alimentá-lo, em vez de estar a alimentar pensamentos de amargura contra o filho que o ofendeu, estava a alimentar o bezerro, para quando o filho chegasse, pudesse comemorar esse momento tão feliz. Então, esse é o amor de Deus também para conosco. A palavra também nos lembra que Deus não guarda o registro dos nossos pecados. Quando nós nos arrependemos. Então o pai não ficou aqui a jogar na cara do filho: olha, eu disse, não devia ter gastado, não devia ter saído de casa. Ela não ficou com nada dessas coisas que seria expectável que um pai humano fizesse. Esse pai simplesmente ouviu a confissão do filho e o recebeu, o perdoou completamente. E ele foi tomado de uma alegria tão grande que apenas queria celebrar com todos essa felicidade. Mostrando também, aquelas duas parábolas também trazem exatamente essa ideia, quando aquele pastor encontra a ovelha perdida, quando aquela mulher encontra a moeda perdida. É isso que Jesus queria mostrar, a alegria, a comemoração que existe. Então, que amor e que graça incompreensível é essa graça do nosso Deus. E olhando também para o contexto aqui dessa parábola, nós podemos também entender que o foco não era, apesar de muitos chamarem parábola do filho pródigo, o foco não era esse filho pródigo, não é nenhum outro filho mais velho. Era Deus, era o Pai, o amor do Pai, que busca ativamente os pecadores perdidos. Como nós vimos, ele não teve parado esse tempo todo. Então, voltando para aquela ideia, Deus tem muita alegria quando o pecador se arrepende. Ele comemora no céu, os anjos comemoram. Ele é cheio de compaixão e tem grande prazer em perdoar, em ser misericordioso e em ser gracioso. Ele vai ao nosso encontro enquanto ainda estamos no mundo. Ele nos restaura, nos liberta. E que grande é esse amor de Deus. E nós precisamos saber que esse é o amor de Deus. Muitas vezes nós temos uma visão errada de Deus. Comparamos Deus como se fosse uma pessoa. É difícil aceitar que Deus perdoa. Muitas vezes olhamos para Deus como alguém que simplesmente está eternamente irado contra o que nós fizemos e que não queria nos aceitar de novo por causa da ofensa grande que nós cometemos contra Ele. Mas a verdade é que Deus tem um amor muito grande. Se um pecador se arrepende, Ele perdoa, Ele restaura, Ele recebe de braços abertos com alegria. E é claro, voltando para a base, o pecado é sim uma ofensa muito grave. Deus tem grande ira contra o pecado, sim. Mas para aqueles que se arrependem, o próprio Deus já providenciou um sacrifício que desvia a sua ira contra o pecado. Esse sacrifício foi o próprio Filho, foi Jesus, o único que não mereceu a ira de Deus, porque Ele nunca pecou e ainda assim se ofereceu para levar toda a ira de Deus que deveria vir contra nós. Ele levou o nosso pecado sobre si, a ira de Deus foi derramada contra Ele por causa da compaixão de Deus para conosco. Então, meus irmãos, esse é o Evangelho. É uma história que acredito que todos aqui já ouviram, mas precisamos sempre relembrar desse Evangelho. É muito bom meditar nesse amor, na compaixão de Deus, mas sem esquecer que a nossa ofensa é muito grande, sim. O preço foi altíssimo, o preço para pagar os nossos pecados custou o próprio sangue de Jesus. Mas porque Jesus morreu e ressuscitou, quando nós nos arrependemos, quando colocamos a fé nele, como sacrifício que pagou os nossos pecados, então podemos receber o perdão total de Deus e uma nova vida. Não importa o que fizemos antes. Ainda que tenhamos desperdiçado o nosso corpo, a nossa saúde e os nossos outros recursos que Deus nos deu no pecado, se voltarmos para Deus, Ele que é a fonte de tudo, Ele tem o poder para nos restaurar completamente como filhos, passando nós a ter acesso a bênçãos sem medidas. Paulo também nos lembra, Efésios capítulo 1, versículo 3,
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E Paulo foi um homem que tinha tudo para ser alguém que iria viver amargurado por esta vida, sem nunca aceitar o perdão de Deus, porque ele perseguiu a própria igreja de Cristo. Então quem era ele para achar que ele merecia alguma coisa, alguma bênção de Deus, sendo que ele perseguiu? Jesus foi lá e falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? No entanto, nós não vemos Paulo falar disso. Ele fala dessa experiência passada, sim, mas para enfatizar a graça de Deus, que ele não merecia realmente nada disso, mas não fica sempre naquela coisa. Ele recebeu o perdão de Deus e começou a servir a Deus, derramou a vida dele como oferta para Deus. Então, nós precisamos nos lembrar disso tudo, disso que Deus alcançou para nós, e não dar ouvidos a mentiras. Satanás fará o que for possível para nos manter afastados dessa verdade. Seja colocando muitas ocupações, muitos entretenimentos, para que a gente não abra os olhos para o nosso pecado. Seja também pregando falsos evangelhos que suavizam o nosso pecado. Satanás vai fazer o que for possível para que o pecador não caia em si, não se arrependa e se volte para Deus. E para aqueles que não se arrependem, é importante lembrar sim que Deus exerce seu juízo. E as pessoas vão sofrer a consequência do seu próprio pecado e vão sofrer a ira de Deus, porque desprezaram a compaixão de Deus, desprezaram o sacrifício que Deus nos deu, o sacrifício de Jesus. Então vamos lembrar disso. Então a história continua. Poderia ter terminado aqui, mas Jesus queria mostrar algo mais ainda. Algo que não está nas outras histórias, da moeda perdida, nem da ovelha perdida. E que é a história da inveja do irmão, do filho mais velho. Jesus termina então por mostrar que o filho mais velho estava no campo, se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, perguntou o que estava a acontecer, e quando soube que o irmão voltou, a reação dele foi de ira. Ao contrário do pai, que teve uma reação de compaixão, o filho mais velho teve uma reação de ira, de inveja, de ódio contra aquele irmão e contra aquela atitude do pai. Mas nós vemos que o pai, mais uma vez, tem a iniciativa de ir para fora de casa em busca de um filho perdido, porque esse também estava na casa do pai e também estava perdido, como o irmão mais novo. Apesar de não ter ido para longe como o outro, apesar de não ter gastado dinheiro todo, ele estava perdido sim. Mas a história nos mostra a atitude reconciliadora de Deus, tanto com o irmão mais novo, tanto com o irmão mais velho. Ele é que teve a iniciativa para tentar restaurar o relacionamento. Infelizmente, muitos não reconhecem essa atitude de Deus, não entendem a graça dele e trocam a graça pelo legalismo que escraviza. E essa foi a atitude do irmão mais velho. Ele descreve tudo que ele fez para tentar convencer o pai que ele merecia alguma recompensa. E agora estava indignado porque o irmão receberá algo ainda melhor pela graça, sem merecer nada. Isso é o que ele diz nos versículos 29 e 30. Ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, este teu filho, que se banjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. É interessante ver um detalhe aqui. Ele era um filho mais velho, né? Olha o que é que ele se compara aqui. Trabalhei como um escravo, tenho trabalhado como um escravo. Então, assim como o filho mais novo perdeu a identidade dele quando teve que cuidar dos porcos, esse filho mais velho também perdeu a identidade daquilo, nem sabia que mais que era filho, colocou-se no lugar de um escravo. O pai que lembra ele, versículo 31, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. O pai que lembra ele que como filho, ele teria acesso àquelas bênçãos sem medidas, toda a comunhão do pai, tudo que era do pai era do filho também. O pai que lembra isso, mas o filho esteve cego por causa do seu legalismo, por causa daquela busca por uma recompensa com base no mérito. Ficou cego e perdeu essa bênção. Preferia agir como escravo em vez de agir como filho. Jesus não mostra como é que a história terminou, mas sabendo o contexto, podemos pensar que não terminou bem, porque essa foi uma crítica de Jesus aos fariseus e aos mestres da lei,
que o criticavam porque ele estava com os pecadores, publicanos, e criticavam Jesus porque se associava com eles e porque não tinha aquela tradição dos religiosos naquela época. Eles não tinham compaixão dos perdidos e se acusavam a associar com esse. E Jesus não era assim, Jesus era diferente. Por isso recebeu crítica deles. Eles achavam que a salvação era com base nas obras, no mérito, na observância rígida da lei, não só da lei, mas de todas as tradições e mandamentos que eles criaram. Então eles achavam que era assim. Ficaram indignados porque de repente alguém como Jesus, um grande mestre da lei, um grande professor, alguém entendido, alguém que fazia milagres, estava a se associar com os pecadores publicanos e não com os fariseus, né? Então eles tinham aquele orgulho e ficaram também com inveja. E olhando a história de Jesus, nós vemos que mais tarde eles entregaram Jesus por inveja, entregaram Jesus para a morte por inveja. Então, ao contrário do filho mais novo, o filho mais velho não reconheceu que era pecador, mas antes tentou se justificar com base nas obras. O mais novo alcançou graça, perdão e alegria. O mais velho não alcançou nada disso. Meus irmãos, Jesus veio para buscar e salvar os pecadores. Ele veio mostrar o amor e a alegria do Pai em salvar os pecadores, mostrando que a salvação é pela graça de Deus, por causa da compaixão de Deus e não uma recompensa de boas obras. E ao contrário dos fariseus, Jesus não tinha nenhum problema em andar com pecadores, porque ele veio exatamente por causa desses para morrer pelos pecados deles, que inclui a mim e vocês também. Jesus disse no capítulo 19, esse é o capítulo 15, um pouco mais à frente, Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa foi a missão de Jesus, buscar e salvar o que se havia perdido. Então, meus irmãos, cuidado para não andarmos cegos como os fariseus, achando que precisamos fazer várias coisas para merecer a graça de Deus. O que nós precisamos é nos arrepender, é confessar nossos pecados e com a graça Deus nos aceita como estamos e nos restaura e nos dá uma vida nova, uma vida em abundância. E assim como eu falei o exemplo da atitude de Paulo, também essa deve ser a nossa. As nossas ações para com Deus devem ser ofertas de alegria e derivadas do amor que temos por Ele e não uma moeda de troca. Isso que nós devemos ter em mente quando queremos obedecer a Deus, quando queremos andar longe do pecado. É claro que o filho mais novo nem deve ter passado pela cabeça dele voltar para o pecado, voltar para aquilo que lhe destruiu tanto. Porque ele entendeu realmente que aquilo o destruiu, ele caiu em si, ele abriu os olhos, então ele voltou para o Pai. Então é por isso que também nós não vamos querer voltar para o pecado. Não é só uma questão de não sofrer as consequências do pecado, não é só isso, é mesmo odiar o pecado. Por isso é que nós não vamos querer voltar, não é por medo, simplesmente medo de ir para o inferno, por assim dizer. Nós temos que lutar contra o pecado porque o pecado é mau, porque o pecado é ruim, nós temos que cair em si, nós mesmos, né? Abrir os olhos e ver que o pecado não é bom. O que é bom é estar com Deus, o que é bom é estar com o Pai, usufruir dessa comunhão. E se o pecado atrapalha isso, então eu não quero o pecado. Essa deve ser a nossa atitude, a nossa motivação. Sabendo sim que o pecado ofendeu a Deus com certeza e lembrando do que custou o sangue de Jesus para pagar esses pecados. Mas não deve ser com base no mérito. Achar que somente se eu obedecer tudo, eu vou ser salvo. E depois aquele que tem mais lutas contra o pecado do que eu, que cai mais vezes, então ele não é. E começa aquela comparação. Isso não deve estar em nós. Não deve estar em nós. O pai termina então a história repetindo uma frase que é uma frase-chave desta história também. É o versículo 32. Mas nós tínhamos que celebrar a volta de seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Esse texto mostra então duas ideias, a ideia de morto e a ideia de perdido. Então, um contraste, morto e voltou à vida, perdido e foi achado. Isso nos lembra também o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é a condição do pecador, de alguém que está afastado de Deus, é a condição de morte. Alguém que sem ação vivificadora de Deus é incapaz de tomar qualquer atitude, é incapaz de voltar, de reconhecer. Então nós vemos que até aí houve um toque também do Pai, olhando uma perspectiva mais espiritual, houve um toque para que ele abrisse os olhos
E é por isso que nós também oramos pela salvação de pessoas, oramos e agimos com base na confiança em Deus. Não somos nós que vamos abrir os olhos de outra pessoa, é Deus que abre os olhos. E nós apresentamos a verdade, apresentamos o Evangelho, mas confiando na ação do nosso Deus, do Espírito Santo, Deus que vai convencer cada um do pecado, da justiça e do juízo. E precisamos lembrar também que esse foi o nosso estado, mortos em nossos delitos e pecados, antes que nós nos voltássemos para Deus, antes que Deus nos atraísse para Ele, nós andávamos assim. E esse é o estado ainda de todos aqueles que não se arrependeram, estão mortos. E nós precisamos ter consciência disso quando pregamos o Evangelho. E o Evangelho é que traz o poder para que eles vivam, que recebam a nova vida, a vida de Deus, e comecem a ser transformados. Meus irmãos, quero lembrar que Deus nos encarregou de uma missão. Assim como o Pai teve a iniciativa de ir ao encontro dos 2 filhos que se perderam, também é assim que Deus faz com pecadores. É Deus que tem a iniciativa de buscar e ir ao encontro de pecadores perdidos, para que se reconciliem com Ele. Mas Ele nos tornou participantes dessa missão. Nós que há um tempo atrás estávamos nessa mesma atitude, agora Deus nos salvou, nos deu uma nova vida e nos tornou participantes. É isso que Paulo nos relembra, 2 Coríntios capítulo 5, 18 a 20. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós agora temos essa missão, somos embaixadores de Deus, nós somos encarregados desse ministério da reconciliação. Nossa missão é apresentar os termos de paz para as pessoas, que é o Evangelho, termos de paz é o Evangelho, para que pessoas mortas e perdidas venham ter paz com Deus. Não nos esqueçamos dessa missão, Deus nos colocou aqui para apresentar isso. Nós somos representantes dele. E agora quero também que reflitam também entre esses 2 filhos. Se estão a agir como algum deles, estão deliberadamente em pecado, se afastaram de Deus, ou estão a viver com uma aparência religiosa, mas no coração afastaram-se de Deus, deixaram-se escravizar com uma atitude legalista. Será que alguém aqui está a viver assim? Será que estamos a viver de uma forma ou de outra? Quero deixar aqui o desafio que se alguém se encontra como um desses filhos, se essa palavra serviu para abrir os olhos, para cair em si, para despertar alguém, para ver onde é que o pecado está a levar. Então voltem para Deus, reconciliem-se com Deus. Esse é o apelo de Paulo também. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Voltem para Deus antes que seja tarde demais. Não deixem para amanhã, se pode fazer hoje, se a palavra já vos convenceu. Se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. É isso que diz a palavra de Deus. Quero também deixar as perguntas, podem ajudar também a refletirem. Como é que está a minha vida com Deus? Estou a desfrutar da graça dele, da comunhão com o Pai? Tenho desfrutado isso? Tenho tido uma atitude reconciliadora? Tenho pregado o Evangelho? Tenho apresentado essa atitude de paz? E o último ponto, também é muito importante, também tem a ver com aquele segundo. Tenho me alegrado pela minha salvação, celebrado quando um pecador se arrepende. Deus nos alcançou essas bênçãos espirituais todas, temos desfrutado isso na presença dele. Então pensem nas perguntas, sondem a vida. Vocês, será que a vida cristã tem sido algo cansativo, algo monótono, algo que parece que sempre tem que fazer algo mais e nunca estão satisfeitos? Ou será que têm estado satisfeitos em Deus, têm encontrado aquele descanso nele? Será que têm se alegrado? A alegria é um tema que está aqui nesse capítulo 15 todo. É a ideia central, que Deus se alegra quando o pecador se arrepende. Será que nós temos participado dessa alegria ou não? E essa é a parte final que eu quero deixar. Alegrem-se com a graça que recebemos de Deus. Não há alegria maior nesse mundo do que nos alegrarmos com a reconciliação com Deus. Temos paz com Deus. Esse deve ser o maior motivo da nossa alegria. Deus nos deu muitas bênçãos, muitas coisas da natureza que também nos alegram. Família nos alegra, a igreja nos alegra.
Mas o maior motivo da nossa alegria é com certeza saber que estamos reconciliados com Deus. Isso deve nos alegrar, sim. E claro, se alguém está em pecado, pecado traz tristeza. Mas a tristeza deve nos levar ao arrependimento. E o arrependimento nos leva à alegria. Não é para ficar triste eternamente. A graça de Deus é motivo de alegria, de louvor e de celebração. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então vamos louvar a Deus pela sua graça. Vamos louvar com um hino que celebra isso. Deus,